paz do Senhor. Hoje eu tô aqui com a Carol. A paz do Senhor. Com a Gabi. A paz do Senhor. Para gravar a nossa terceira resenha do canal. Hoje nós vamos falar sobre o livro O Peregrino, que é um livro bem conhecido, um livro que é o segundo livro mais vendido do mundo. E é um livro muito interessante, que basicamente ele fala sobre a viagem do cristão à cidade celestial. O nome do seu escritor é John Bunyan, e ele foi publicado na Inglaterra em 1678. E eu queria que vocês já falassem um pouquinho sobre a primeira impressão que tiveram logo no início da leitura do livro. A minha primeira impressão foi sobre a capa, que o Peregrino fala sobre um viajante, né? E ele diz que no começo da história ele tem um sonho, porque o livro é de um sonho, né? E de um viajante que ele encontra um livro. E eu acredito muito que esse livro seja a Bíblia, né? E se a gente parar para olhar nos nossos dias de hoje, e ele fala sobre a perdição, sobre os fins dos tempos, e ele começa a querer anunciar aquilo para as outras pessoas, e a própria família nega, os amigos negam, eles tentam fazer com que ele volte, que ele não siga a viagem, e mesmo assim ele não olha para os lados, sabe? Ele fala, não, eu vou continuar persistindo, eu vou continuar nessa caminhada, porque eu sei que no fim vai dar tudo certo. Pra mim também foi pela capa. Eu, quando olhei aquela capa, tinha um homem, né, com bagagens nas costas, parecia tipo como se ele estivesse com um fardo mesmo. E tinha um caminho, uma estrada, e no final dessa estrada tinha um reino. E é basicamente tudo que o livro diz, né, que é alguém em busca de um caminho que leve para aquele reino. O livro ele se trata de uma alegoria da vida cristã. E eu acredito que a maioria das pessoas que falam sobre o livro falam que se veem no livro. Sim, e eu queria saber de vocês se vocês tiveram essa sensação. Vocês conseguiram ver algumas dificuldades, alguns momentos da caminhada da vida cristã no livro? Se viram no livro? Em muitos momentos, né? Ele diz que você via ali naquele momento que ele vai contar para a família que ele tá em busca de algo, a família chama ele de louco, né? E muitos de nós somos criticados. Às vezes a gente abandona algumas coisas da nossa vida que para nossos familiares meu Deus, um absurdo, você tá largando isso e escolhendo a Cristo? Como assim? Por que isso, né? E ele mostra que vale a pena, né? Seguir a Cristo, que vai ser uma estrada, um caminho que a gente vai percorrer, que vai ter muitas dificuldades, né? Mas que ele é conosco. E em muitos momentos também ele fala, né, sobre a gente encontra várias pessoas, a idolatria, a vaidade, e a gente se encontra no livro em relação a isso, porque a nossa caminhada com Cristo é negar a si mesmo, é deixar tudo aquilo que já aconteceu para trás, independente de qualquer outra coisa. E a gente tem que olhar e a gente tem que ver que o livro é para nós, sabe? Nós estamos no livro, através de um personagem que está caminhando, né, para a Cidade Santa. Então, somos nós e a gente tem que ler e a gente tem que nos ver em todos os momentos, porque é como se fosse um espelho, sabe? E ver que em todos os momentos ele persistiu porque ele queria chegar no fim. E o livro, basicamente, o personagem principal do livro é o cristão. E também uma coisa que eu acho muito interessante, que fala sobre o tormento que esse cristão está passando por carregar um fardo, né? Por ter uma bagagem nas costas. Eu queria que vocês me contassem se o livro ele deixa claro quais são essas bagagens, aquilo que ele carrega nas costas ou não, ou fica uma incógnita. E eu acredito que por ser um livro que faz com que a gente se veja na obra, se veja no livro, ele traz essa ideia de nós refletirmos e pensarmos sobre os nossos fardos, sobre aquilo que a gente carrega, ou ele deixa claro qual que é o peso, qual que é o fardo que ele está carregando. Eu acho, né, pela minha visão, que o fardo maior ali é a família, dele ter largado a família, dele ter saído da cidade dele e ninguém ter acompanhado ele, né, assim, da família, né. Ele vê ali que a família não deu nenhum incentivo para ele e aquilo se torna algo pesado. Poxa, eu deixei meus filhos, eu deixei a minha esposa e em muitos momentos ele se vê, né, e se questionando, meus filhos, minha esposa, meu Deus, eu tô sozinho, né, e ele até depois recebe a companhia de um amigo. Também em relação à família, né, ele fala sobre deixar a família para trás e também a gente se vê nisso, por quê? Porque quando a gente se converte, quem não vem de um berço cristão, a gente tem que largar muita coisa.
E quando a gente decide largar muita coisa, a gente começa a falar, meu Deus, mas eu era desse jeito, eu era dessa forma, eu tratava as outras pessoas dessa maneira. E a gente começa a ver que a gente é muito falho, a gente é muito pecador e a gente não compreende, né? Quando a gente olha e, como eu falei antes, a gente se vê no espelho, né? A gente vê que o livro é um espelho pra gente ter uma vida melhor do que a gente achava que tinha e a gente não tinha. Outro ponto principal do livro é que o caminho é estreito. E eu não sei vocês, mas quando eu penso num caminho estreito, é um caminho que não tem como a gente carregar um monte de bagagem, um monte de coisa, porque a gente vai ter dificuldade em passá-lo. E a gente sabe que a Bíblia ela fala que o caminho do cristão é um caminho estreito, é a porta estreita, né? A porta larga é a que leva à perdição. E eu queria também que vocês compartilhassem com quem está nos assistindo sobre esse caminho estreito. Como que o autor ele apresenta esse caminho estreito do cristão? Bom, tem horas que ele relata que ele se sente cansado, né? Que ele não tem... que ele tá naquele caminho buscando a Cristo, mas tem hora que ele quer parar, que ele se vê assim, querendo um refúgio, né? Um abrigo. E até eu vejo que tem momentos que em um certo lugar da estrada ele para descansar. Para em uma sombra, para em um ambiente para que ele tenha mais força, né? Então isso significa que a nossa caminhada ela é uma caminhada muito difícil, que aparece grandes coisas na frente que nos fazem querer desistir, né? Mas que Deus sempre tem um ambiente de refúgio, um lugar que ele vai nos separar para ele nos renovar, né? Eu acho que na nossa vida é igual. Sempre vai haver diversidades, mas Deus vai aparecer, vai nos trazer conforto, vai fazer que nós tenhamos vontade de prosseguir. E também, não somente, né, em relação a sombra, a descanso, mas sim a alguém nos ajudando, sabe? Em todos os momentos do livro a gente vê que Deus manda algum refúgio, algum alicerce, alguma ajuda ou algumas pessoas, né? Até que no vale, na escuridão ele vê, ele está andando e ele acredita estar sozinho e ele começa a cansar. E aí no fim, depois que ele passa por isso, ele encontra o fiel. E ele diz, eu estava do seu lado, eu estava contigo, você não estava sozinho, sabe? E o fiel na figura do livro é Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, mas ele está do nosso lado em todos os momentos, ou nos ajudando, ou nos erguendo, nos dando a mão em momentos que a gente mais necessita. E a gente tem que parar para ver isso, né? Que mesmo no caminho estreito, mesmo sendo difícil, o Senhor ele vai continuar do nosso lado em todos os momentos. A Carol falou sobre o fiel e a narrativa do livro, ela traz vários estereótipos e eu vou citar alguns, né? Ele usa a hipocrisia, a boa vontade, o senhor intérprete, o gigante desespero, a cidade da destruição, o castelo das dúvidas e ele usa, enfim, como personagens, lugares, ele usa esses nomes. E eu gostaria que vocês escolhessem, falassem sobre alguns destes estereótipos que ele usa. Um dos personagens que me chamaram muita atenção foi a Esperança, né? Que depois que eles passam pela Feira da Vaidade... Pela Feira da Vaidade, Fiel tem que ficar, né? Porque tem que haver algum sacrifício. E logo depois que ele continua a caminhada, ele encontra a Esperança. E eu acho muito interessante, porque o peregrino começa a questionar ele, como você teve esse encontro, né? Porque eu fui através de um sonho. E aí ele pega e Esperança começa a falar, né? Que Deus começou a trabalhar com ele em várias formas. E em todos os momentos que ele se achava indigno, ele sentia uma mão levantando, ajudando. Como eu falei antes, né? Deus estava no momento do fiel, mas também estava no momento da esperança. Ele estava em todos os momentos, ele não desistiu em nenhum momento. Então às vezes a gente acha, não, eu sou dessa maneira, então Deus não olha pra mim, Deus eu sou indigno, né? E a gente é realmente indigno, mas o sangue dele nos purificou, a graça dele nos basta. E aí ele se encontra, sabe? Ele vê que independente daquilo que nós somos, o Senhor está conosco em todos os momentos. O que mais me chamou a atenção é que tem uma hora que o diabo aparece pra ele, né? E interrogando ele por que ele tá naquele caminho, né? Seguindo aquela estrada. E ele tem a certeza de que ele tá fazendo algo certo, de que ele tá buscando algo que é muito magnífico, né?
E ele diz, olha, o que eu quero é poder estar junto com aqueles que sempre estão cantando sem cessar, santo, santo, santo. E quando eu li aquela parte, eu falei, meu Deus, isso parece que é a nossa vida, né? Quantas vezes a gente é interrogar, tá, mas por que tu tá buscando isso? E a vontade que a gente tem de dizer é o céu, não é as coisas terrenas, é algo real, é algo muito maior do que a gente vê aqui na Terra, né? É algo que ultrapassa a nossa mente e que nos leva a olhar para coisas espirituais. Não, e é muito da vida do cristão. O alvo que vale a pena, né? Para onde nós estamos caminhando é o que vale a pena nessa caminhada. Porque a gente vê, independente daquilo que ele passa, independente das pessoas que ele teve que abandonar, teve que deixar para trás, as coisas que ele teve que, né, enfim, deixar no caminho, o lugar para onde ele estava caminhando vale a pena. Valia a pena tudo que ele estava passando. E a narrativa é uma alegoria de um sonho, né? Como se fosse um sonho. E o mais interessante também que eu acho do livro é que ele sempre vai extrair algo bíblico, né? É um livro extremamente bíblico. Ele sempre vai trazer uma passagem, até porque a história fala de um cristão, né? O personagem principal é o cristão e depois tem os outros, o fiel e o esperançoso. Mas, né, fala sobre a vida cristã, fala sobre a caminhada cristã. E eu acredito que vale muito a pena a leitura, Com né? certeza, ele abre os nossos olhos para não enxergar a nossa vida só como a terra, né? Como eu acabei de dizer, ele nos faz enxergar a nossa vida como cristão e tudo que a gente percorre nesse caminho, que é para alcançar um reino, né? Ele mostra literalmente que ele está em busca de um reino, de algo que não é terreno. Incrível. Sim, e em todos os momentos a gente deve continuar, né? Independente de qualquer coisa, independente de tudo aquilo que se levanta, independente dos personagens, né? Porque são as nossas batalhas espirituais. Então a gente tem que persistir pro fim. Vale a pena a leitura, né? Com certeza. Então, é isso. Nós finalizamos a nossa terceira resenha do canal aqui. E fica a indicação do livro O Peregrino, um livro que com certeza vale a pena a leitura. E eu acredito que também é daqueles livros que, principalmente para nós, que sabemos que enfrentamos desafios nessa caminhada cristã, a gente se sente que nós não estamos sozinhos, né? Que, enfim, como a Bíblia fala, que em vários lugares do mundo existem, né, pessoas como nós que estão passando pelas mesmas coisas, pelas mesmas perseguições, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos obstáculos. Então, fica a indicação do livro Peregrino. Se você já leu esse livro, coloca nos comentários como que foi a tua experiência com a obra. E é isso. Curte esse vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no nosso canal e também, se você quiser deixar indicação de livros para o nosso projeto, o Projeto Crescer, se você não conhece, dá uma olhadinha nos nossos últimos vídeos que a gente explicou sobre o projeto no nosso grupo. Deus abençoe vocês, até a próxima e tchau!